lá. Então, a gente vai apresentar o Startup Revolution, que é o nosso programa para aceleração de startups. Ele tem vários formatos. A gente vai mostrar isso para vocês agora. A nossa agenda, ela inclui esse pequeno institucional, uma proposta, a apresentação da nossa proposta de valor, o nosso método, com a inteligência artificial, as entregas que a gente vai ter durante o programa, quais são os pacotes, os formatos que a gente está oferecendo e o nosso encerramento. No institucional, nós somos duas empresas aqui, a Amazonscap e a Agile Think, que somadas têm esses números, mais de 260 startups aceleradas, que a maior parte desse número é da Amazonscap, mais de 40 projetos de inovação aberta. Aqui a maior parte do número são da Agile, ela tem mais número. A gente tem uns projetos também interessantes, mas ela tem mais número. Os projetos de transformação são basicamente os projetos de transformações feitos pela Agile. Ela tem uma caminhada de 10 anos aí. A Amazonscap tem uma caminhada um pouco menor, de 8 anos, e na Amazonscap nós temos uma rede de mais de 50 mentores com grande experiência. A gente vai mostrar rapidamente. Então, quem somos? Somos 6 sócios, na verdade 5, porque um dos nossos sócios faleceu no meio da caminhada, a gente deixa aqui em memória, o nosso querido Borja. Somos Bernardo Castelo Branco, especialista em visual, eu, que tenho uma especialização mais em negócios digitais, o Irã, que é um publicitário, o André Vidal vai se apresentar daqui a pouco, que é um especialista em gestão ágil, gestão de projeto, desenvolvimento de produto, o Leandro, que também é um especialista em gestão ágil, cuida mais da parte de negócios aqui da Agile Think, e também hoje conosco, né? Então ele vai estar falando com vocês, mas é um especialista em inovação, em gestão ágil, e também trabalhando em muitos projetos de transformação digital. Temos 5 associados. Esses caras são pessoas que estão mais próximos de nós. Um cara em finanças, tem uma pessoa na Espanha, o Gabriel está fazendo saúde, Ivan é um cara de sustentabilidade, e o Luiz Roberto também é um outro publicitário. São 50 mentores, gente aqui que já foi presidente do Hospital Samaritano, diretor do Estadão, estou olhando a esmo, diretor da graduação como é que chama? Da ESPM, aqui temos conselheiros do Grupo Camargo Correia, gente que tem cabelo branco, gente que tem muita experiência. Ricardo Leonardo é provavelmente o principal pioneiro do mundo dos investimentos, criou o primeiro fundo de investimento, primeiro FIP, né, Fundo de Investimento de Participação do Brasil, no Grupo Banco Pátria. Eu era uma criança, né? Ele é um cara mais velho que eu já sou meio gasto. Então, tem gente aqui com muita experiência. Né, a gente explica para vocês qual é o papel deles. Qual é a nossa proposta de valor? Agilidade, né? Então, aqui temos uma turma bastante dedicada ao exercício da agilidade. Inovação, nós todos somos, né? A Amazonscap é uma consultoria de inovação, a Agile Think também é uma consultoria que trabalha em inovação, né? A gente trabalha muito com colaboração, todos os métodos são colaborativos, todas as ferramentas, e, obviamente, a gente quer gerar negócio. A gente vai ajudar você a tirar o negócio do papel, estruturando o negócio, desenvolvendo o produto, conquistando o mercado, e assim estando pronto para captar investimento. Precisa fazer as 3 coisas antes de captar investimento. A empresa precisa estar estruturada, o produto precisa estar pelo menos parcialmente desenvolvida, e o mercado tem que ter sido testado, não conquistado o mercado. Você já conquistou o mercado, você não precisa mais do investimento, mas você precisa ter começado a caminhada do conquistar o mercado. E a gente vai trabalhar com um método. Esse método ele tem 8 etapas aqui, que a gente vai mostrar para vocês. Ele ocorre de diferentes formas, que a gente vai mostrar no final. A primeira etapa é a modelagem do negócio. A gente usa o Business Model do Canvas como etapa inicial, na verdade, na seleção das startups. A gente já pede que vocês venham com isso pronto.
é o nosso início. É muito bom para design thinking, mas não é a nossa escolha. A nossa escolha é a nossa escolha ainda não está aqui. A gente também faz, o André faz esse trabalho, que é o do problema a resolver. Né? Então, a gente tenta trabalhar o problema a resolver e usar a matriz de certezas, dúvidas, certezas, suposições e dúvidas, a matriz CSD, para conseguir estruturar esse entendimento que é muito inicial, é o primeiro entendimento, o entendimento do problema. E aí a gente vai para a redação da proposta de valor. Ah, todo mundo fala de proposta de valor, é tudo igual? É, mas não é. A gente tem uma moldura semântica, e uma moldura sintática, não semântica, está errado aqui, agora que eu percebi. A gente tem uma moldura sintática, onde eu digo para vocês quais são as frases, que tipo de estrutura sintática a frase tem. Por quê? Porque o objetivo é que a gente tenha um parágrafo um pouco mais amplo, dividido em 3, na verdade, são 3 pequenos parágrafos, 2 pequenos muito curtos, mas leia em 1 minuto e meio, e a gente garante o efeito. Leia em 1 minuto e meio, e o cara que ouviu entende o negócio. Essa é a garantia da proposta de negócio que a gente escreve. Tá? Que em 1 minuto e meio você vai set the mind, você vai dar o contexto do teu negócio para o cara que está do outro lado. Mas o nosso real instrumento de modelagem é o mapa de stakeholders. A gente usa o conceito de stakeholders, que é um conceito bastante amplo no mercado, de uma forma muito específica. São vários stakeholders específicos, e o que une os stakeholders é um sistema de troca de valor, que está baseado no entendimento de uma teoria do valor, que é diferente. Então, tem aqui uma metodologia própria, proprietária aqui, e que a gente acredita muito nela. E, no final, a gente pede para vocês desenhar o roadmap do negócio, não é o do produto, é o do negócio. O do negócio dizer, como é que eu começo? Como é a primeira fase? Como é a segunda fase? Como é a terceira fase? Como é que vai esse negócio? Agora, o nosso segundo passo, depois que a gente faz esse primeiro trabalho, que é de entender basicamente o modelo e ajustá-lo, a gente vai para a descoberta do mercado. Ah, mas por que a descoberta do mercado não é a primeira coisa? Podia ser, devia ser. Olha, na verdade, a gente entende que qualquer empreendedor que chegou aqui já veio com uma descoberta do mercado feita. Ele foi ao mercado, porque senão o negócio não tem pé nem cabeça. Então, a gente entende que a gente organiza o que vocês já têm, com o método, o modelo de negócio, e aí parte para uma exploração mais estruturada da descoberta do mercado, mas que vocês já começaram essa descoberta antes. Ela começa com dimensionamento, primeira coisa que você tem que saber do mercado é o tamanho, né? Usa uma metodologia que está consagrada pelas startups, é muito nova essa metodologia, né? Eu brinco que é o nosso chinês, o Tan Sanson, né? E o Tan Sanson é a metodologia que a gente vai usar para dimensionar. Segundo, a gente vai usar validação, a gente vai trabalhar com validação. A gente trabalha com validação de uma forma um pouco diferente, porque a ideia é trabalhar a partir das trocas dos stakeholders. Então, você vai lá, me diz quem são teus stakeholders, diz quais são as trocas, e eu vou lá e digo para você, tá bom, valida essa troca. Vê se o russo topa. Você me diz que você vai oferecer isso, ele vai te dar algo de volta. Você foi lá falar com o investidor para ver se ele topa essa troca? Porque senão ela está só na sua cabeça. Então, é assim que a gente entende validação, apresenta técnicas, mostra e explica muito como é que vocês vão mostrar isso, porque esse é o grande desafio. Como é que você vai apresentar e usar essa tua validação como instrumento de venda do teu projeto? A gente trabalha com as externalidades macroeconômicas, é uma coisa que a gente faz porque a gente acha importante. Ela tem pouco impacto, porque, na verdade, a externalidade macroeconômica, a gente diz, mapeia e mostra para o investidor do outro lado ver que você está esperto, que você sabe o que fazer se vier uma nova pandemia, por exemplo. Né? Você sabe o que é uma externalidade, você está preparado para as que podem te afetar. Concorrência, óbvio, né? Mapeia a concorrência. A gente faz um mapeamento competitivo diferente, a gente procura sempre deixar a startup bonita na foto,
Não importa que você está concorrendo contra gigantes, você tem os seus diferenciais, e nos seus diferenciais você é melhor que os gigantes. Então, nós vamos botar você no mapa de concorrentes numa posição mais privilegiada que os gigantes contra quais você está concorrendo, porque a gente vai mapear a partir de diferenciais. E a gente trabalha com a matriz SWOT. É óbvio, né? A matriz SWOT é importante, mas a gente fecha com ela esse capítulo de descobrir o mercado, entender qual é o teu posicionamento competitivo, que é o que a SWOT faz. Agora eu passo a palavra para o André, que vai falar do desenvolvimento de produto. André. Olá, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Falar um pouquinho sobre uma das grandes necessidades que a gente identificou nas startups é a definição do produto, né? E para isso, a gente precisa entender quais são os problemas que a gente vai atacar de cada um dos stakeholders que vão estar utilizando o produto de vocês, né? E nesse inteirinho a gente entende quais são os problemas, quais são os desejos, né, desses stakeholders, e cria, a partir disso, uma base de informação que a gente vai utilizar nos passos adiante. Se quiser passar, Fernando. Desculpa, fui pegar uma água, esqueci que eu estava passando os slides. Pois é. Uma vez, então, que a gente tiver esse conhecimento mínimo do cliente, a gente escreve qual que é a persona, né? Para quem que a gente vai estar vendendo esse produto. E com isso a gente compõe uma proposta de valor para o cliente ideal. Diferente da proposta de valor que o Hermano citou, aqui a gente está olhando para produto, tá? Então, coisas que aparecem lá eventualmente coincidem com o que a gente vai ter para determinados perfis, mas necessariamente não é a mesma proposta de valor. Seguindo, irmão. Com essa base inicial do entendimento do cliente, a gente compõe o produto. Então, o produto passa a ser uma somatória de funcionalidades que a gente vai ter disponível para poder atender esses clientes. E com isso, a gente fecha uma visão estratégica desse produto, que eu acho que é o primeiro roadmap que sai, né, já com uma ideia do desenvolvimento, voltado para o desenvolvimento desse produto, tendo um elevator pitch, que ele também passa a ser complementar ao pitch que vai ser trabalhado junto com o Bernardo. Uma vez que a gente tiver, então, essa configuração mínima do produto para poder atender as necessidades do cliente, a gente parte para a prototipação. Então, é feita uma narrativa dessa jornada, o que o cliente, como que vai ser o processo de atendimento, como que ele vai atuar junto com a nossa ferramenta, e a partir disso a gente aplica técnicas de validação desse produto com o protótipo em mãos. Ou seja, a gente tem uma visão do que é o nosso produto, as jornadas que ele vai contemplar e também as interfaces que serão utilizadas pelo usuário para poder obter o valor de fato com aquela navegação. Uma vez que a gente tiver todas essas informações, como eu disse, é preparado então esse plano do produto mínimo viável, a definição do roadmap e, acima de tudo, que eu acho que é um ponto extremamente importante, uma visão inicial de riscos, né? Todo negócio inicial tem bastante riscos, né? E isso tanto faz, seja para o pequeno, seja para o médio, para o grande, né? Sempre vai ter um risco envolvido, é um projeto, e é a partir disso que a gente traça o nosso plano de ação. Acho que é importante daqui também lembrar, André, desculpa, eu estou sem vídeo, é importante aqui lembrar que existe um roadmap do negócio e um roadmap de produto. Existe uma visão do negócio, existe uma proposta de valor do negócio, existe uma proposta de valor do produto. E o pitch aqui, que o André fala, é a pedaço do produto também, não do negócio, que é o que o do Bernardo vai estar falando daqui a alguns minutos. Então, continuando aqui, a gente trabalha com o empacotamento da oferta. O que é o empacotamento da oferta? É o preço e a venda.
é botar a embalagem, é fazer o argumento da venda, é empacotar, é deixar pronto para vender. Então, o primeiro é a precificação, onde a gente vai entender os conceitos de elasticidade, as estratégias de manipulação de preço, qual é o preço ao longo do ciclo da vida do produto, e a definição comercial, modelo, canal, política de remuneração, ciclo de venda, estimativa de performance. Quer dizer, a gente vai tentar entender como é que é o esforço comercial. Então, como é que eu faço o preço e a praça. Vejam, o André falou do produto, a gente está aqui falando do preço da praça, e o próximo, não, a gente vai aqui, o André faz um trabalho aqui de preparação de lançamento, fazendo uma definição de máquina de vendas, que é um trabalho muito bacana, que sai de todo o trabalho de desenvolvimento de produto, é meio que como é que chama? É um subproduto daquilo, que ele já sai na metodologia, ele já aproveita todo o que está sendo feito nas etapas anteriores e constrói faz a definição da máquina de vendas, mas, no fundo, isso daqui é para chegar no último P do Kotler, né? Então, o Kotler tinha o P do produto, o preço e a praça, a gente chega aqui na promoção. E na promoção, a gente vai fazer um caminho de quase... Vamos dizer, a gente não vai fazer um plano de marketing pleno, mas a gente vai passar por quase tudo do plano de marketing, inclusive com um desenho de campanha de go-to-market. Então, posicionamento, a gente vai definir com técnicas clássicas de definição de posicionamento, público-alvo, a gente também vai fazer a definição sociodemográfica e vai fazer o desenho das pessoas, né? O desenho criativo das pessoas, que a gente acha muito importante você ter lá o nome do fulano, que é o teu cliente, com a ideia, com a historinha, fazer o que as pessoas fazem, que é dar uma visibilidade criativa para quem é o teu cliente. E também selecionar e listar e explicar o uso dos canais de comunicação, e no final a gente faz desenho de campanha, chegando a custo, inclusive porque os custos vão amarrar com a parte financeira. Antes de chegar na parte financeira, a gente ainda trabalha um modelo de gestão. A gente começa fazendo o mapeamento de tudo que é processo, tudo que é projeto para você operar. Qual que é o dever aqui? Qual que é o dever que a gente está querendo cumprir? A gente está querendo cumprir o dever de voltar para o investidor dizendo, olha, eu sei como operar, eu sei quais projetos eu vou fazer, eu sei o que eu vou fazer com o seu dinheiro, investidor. Então, a gente começa com o mapeamento de operação, a gente vai usar a gestão ágil, aí, com o apoio do André, do Leandro, com todo o conhecimento da Agile Thinking, o tempo inteiro, vamos fazer processo de gestão à vista durante o desenvolvimento do projeto, vamos trabalhar a governança, né, dizer, quais são os principais fluxos de decisão, vamos pedir que vocês os desenhem, os escrevam, é importante escrever, tem nada de muito científico, não é ciência de foguete, gente, mas muita gente não escreve como são os seus projetos decisórios, e porque simplesmente não escreve, não os repete, faz cada hora de um jeito e as empresas não vão para frente, quer dizer, as empresas não geram cultura, não geram sistemas, não geram mecanismos de operação. E, no final, a gente trabalha com as pessoas. Por quê? Porque, no fundo, aqui, eu esqueci de uma coisa, a gente vai montar um cronograma de ação e a gente vai ter gente. Essas duas coisas vão informar o nosso último passo, que é montar um modelo financeiro. É modelo financeiro, né? Modelo econômico financeiro, na verdade. A gente trabalha em duas etapas. Primeiro, um modelo econômico. O que quer dizer esse modelo econômico? É uma planilha plenamente simulável que pretende e procura, de forma, obviamente, simplificada, espelhar o real. Espelhar o real. Eu aprendi isso lá atrás, fazendo isso com um grande consultor do mercado, montei na TVA, Televisão Abril, lá atrás, montei para todas as operações de TV por assinatura que operaram no Brasil na década de 90, fiz para dezenas de startups, dezenas e dezenas de startups, talvez até esteja próximo da centena, e, cara, o que a gente tenta fazer? A gente tenta mapear o real economicamente. E na hora que você faz isso, você cria uma planilha de simulação onde vai ter um monte de númerozinho lá que você chutou. E aí a gente faz uma conta para você já cair a sacanagem que a gente faz no final. Você vai chutar um monte de coisa. Você vai dizer, pô, chuta isso, chuta aquilo. Aí você vai dizer, cara, mas é um monte de chute. Não, não é um monte de chute.
Porque tem uma hora que todos os chutes compõem um quadro econômico. Esse quadro econômico chama business case. Isso é um business case, é um caso de negócio. É o caso de negócio que você apresenta e você defende para o investidor. Só que é o seguinte, na hora que você terminar, a gente pega um saquinho aqui do lado, a gente joga na tela assim, pode ir para o Limping Pig, e daí tudo que era meta, tudo que era chute, virou a sua meta. Porque é assim que se constrói. As suas metas são do real. Então, você vai saber qual é a meta do número de vendedores, quantos vendedores você tem que ter, quantas vendas ele tem que fazer por dia, você vai saber quanto você gasta para fazer um frete, cada frete, todas essas coisas. O real te disse que é outro número, realimenta a planilha e vê se fecha o negócio. Vê se o negócio ainda está econômico. Eu chutei que o vendedor ia vender 10. Fui para a rua, o vendedor vende 2. E aí, como é que faz? Olha, a planilha vai te dizer, sobe o preço, aumenta o número de vendedores, diminui o salário do vendedor, sei lá, mas a planilha te ajuda porque ela é um instrumento de simulação. Depois do instrumento de simulação econômica, ela se transforma num documento financeiro também. E aí a gente vai, com uma série de índices, trazer o que a gente vai... rigor financeiro. Rigor numas, né? Porque você trabalhando numa startup de early stage, você não tem os números do real para ter rigor. Então, o rigor aqui, que eu estou falando, vem de rigor de metodologia financeira. A gente vai olhar os betas, vai olhar o WACC, que é o custo do teu capital ponderado, a gente vai fazer uma série de coisas para ter um olhar de valuation. Não é valuation, porque valuation de startup não é feito em planilha, é depois que isso acontece, quando você já tem números. No começo, pode seguir outros métodos, que a gente pode usar numa boa, para cada um de vocês. A gente pode olhar e dizer, não, usa Bercos. Não, usa... Agora, no final, é regra de 3. Quanto que você quer versus quanto você está disposto a dar da companhia. Então, é isso que a gente está fazendo no final, a gente amarra todos os números da simulação, cria uma linha de negócio, faz um valuation e, a partir do valuation, monta uma oferta. Na hora que a gente montou a oferta, a gente está pronto para ir lá fazer a venda. E aí é o departamento do seu Bernardo Castelo Branco, que ensina como vender a sua empresa em 5 minutos. Vai lá, Bernardo. Está mudo. Maravilha, obrigado, hermano. Bom dia a todos. A gente vai trabalhar, então, também durante todo o ciclo o pitch de investimento, né? Muitos de vocês já têm o pitch de produto, o pitch do serviço, mas a gente vai trabalhar o pitch do investimento. A gente vai deixar vocês prontos para ficarem frente a frente com os investidores. E esse pitch ele é dividido em 3 partes. Primeiro, o roteiro, onde a gente vai organizar as informações que vocês vão apresentar. Então, ele deve falar do mercado, ele deve falar dos sócios, ele deve ter a planilha financeira, ele deve ter o pedido de investimento. Então, esse roteiro a gente vai trabalhar. Ele deve também, claro, ser visualmente atrativo, né? Tem que ser alguma coisa que chame a atenção pela parte visual. Portanto, ele deve mostrar também o protótipo, né? Na medida do possível, a gente mostrar o que a gente está oferecendo. E, além disso, a gente vai treinar vocês para se apresentarem através de ensaios, através de encontros individuais e coletivos que a gente vai promover para vocês se apresentarem em alguns momentos individualmente, para os mentores e outros para o grupo. E o grupo, dessa maneira, também vai entender quais são os pontos principais, vai comentar a apresentação de vocês numa troca de conhecimento colaborativo que vai servir também para nós mesmos entenderem o nosso negócio e o nosso pitch. É isso aí, hermano, em poucas palavras. O plano de investimento, eu ajudo o Bernardo, que essa parte aqui é mais o plano de investimento, ele acompanha a oferta, né? Mas ele é parte do que você está captando de investimento. Então, na hora que a gente faz a oferta, você vai fazer um plano de investimento, você vai me dizer para que você precisa de dinheiro. E na hora... e a gente também vai desenhar essa oferta e a gente vai fazer o investment search. O que é isso? A gente vai explicar para vocês, a gente não faz para todo mundo
100%, né? A gente faz junto com, isso é sempre importante vocês entenderem, a vantagem ou desvantagem, dependendo do ponto de vista do nosso approach, é que nós faz junto. Então, vocês aprendem. Então, a gente muitas vezes sai com pessoas que nos dão feedback de dizer, cara, eu tive um MBA aqui, porque, cara, eu fiz tudo isso para minha empresa e você fez junto. A gente não entregou de mão beijada, a gente orientou, deu a mão, foi junto, corrigiu, melhorou, passo a passo, em N conversas aqui, né? Mas é nesse passo a passo que a gente constrói junto, e o Investment Search a gente vai mostrar para vocês como é que procura, como é que acha esse cara, como é que faz o approach desse cara, de forma também que vocês se tornem autônomos. Isso é o que a gente tem a dizer sobre o nosso método. O nosso método hoje está apoiado por inteligência artificial, uma coisa que o André está pesquisando, eu também, mas mais cético que o André. Então, o André que conta aqui o que a gente acredita, o que a gente mostra, o que a gente faz de IA para vocês. Inteligência artificial está integrada já no nosso programa, por uma necessidade clara de letramento e utilização das melhores práticas para poder fazer o quê? Um pouquinho mais adiante, a gestão dos dados da sua empresa, né? Que isso é extremamente importante. Então, muitas empresas, principalmente as startups, né? Elas têm a dependência de dados, e fazer essa governança inicial, né? E aí a gente utiliza diversos tipos de IAs dentro do processo mesmo de gestão de produtos, né, e gestão de projetos, para que vocês já tenham uma organização e isso fique como um legado para as startups, né? Além da parte da gestão do projeto ágil, que é a forma de fazer o acompanhamento do dia a dia, das entregas dos trabalhos, a gente tem a aplicação do método Gap for Startups e o Gap 4X, que é exatamente a materialização dos prompts que a gente utiliza, das IAs que a gente recomenda, e tudo que a gente vai estar gerando como produto final a partir disso. No plano de negócio, a gente vai fazer prompts muito específicos, assim, tipo, tem prompt que funciona para fazer transação, mas são inícios de sair do papel em branco. Entregas, Leandro? Então, dentro desse nosso processo, de tudo que já foi falado acima, ao final do processo de aceleração, vocês vão ter um plano de negócios completo. Esse plano de negócios ele vai ter, inclusive, uma simulação econômico-financeira, passa aí o slide, econômico-financeira, então, com todas as estimativas daquilo que a gente vem trabalhando ao longo da jornada, né, a jornada de aceleração, com toda a parte de venda de produtos. No final, a gente sai com uma apresentação para os investidores, aí com o apoio do Bernardo, e a depender da startup, o avanço e a maturidade dela, a gente entra num processo de busca de investidores através da nossa squad, né? A gente tem uma squad específica para buscar investidores para as nossas startups que passam pelo processo de aceleração. E tudo isso, todo esse desenvolvimento desse produto é feito através de ferramentas digitais com o apoio da inteligência artificial, utilizando o nosso Gap 4X, né? Então, temos aí tudo isso dentro do Miro, que é uma ferramenta de colaboração, né? Então, isso vai ficar com vocês ao longo da jornada. Todo o desenvolvimento do projeto, né? A gestão do projeto é feito em cima dos boards dessa ferramenta. Então, a gente trabalha a nossa metodologia, trabalha todo o nosso processo em cima dessa ferramenta de gestão. E por onde isso começa? A gente sempre começa fazendo um diagnóstico inicial de como e onde vocês estão no nível de maturidade da startup de vocês, e a partir disso a gente estrutura o andar da jornada desse processo de aceleração, trabalhando diversos pontos que já foram descritos acima, e no final a gente tem o quê? Uma avaliação
ponto a ponto, detalhada de tudo aquilo que vocês fizeram, tudo aquilo que vocês entregaram, e o que falta ainda fazer para chegar num nível de maturidade grande, para que seja, que vocês tenham, vamos dizer, o interesse de fundos, de venture capitals e assim por diante, de investidores anjos, de colocar dinheiro em vocês. Com o nosso processo de aceleração, nós temos alguns benefícios que a gente oferta, né, junto às nossas startups. Primeiro, é um pacote da Zorro for Startups, né, que com o nosso processo de aceleração, além de ele ser um pacote gratuito, ele ainda dá R$30 mil para cada startup para utilizar dentro dos produtos dela durante um ano. Então, toda a parte de hospedagem, construção de site, ferramenta de construção de protótipo, CRM, são mais de 80 ferramentas da Zorro que vocês podem utilizar durante um ano com esse budget de R$30 mil. Leandro, e se acabar o budget ou acabou o ano? Aí, logicamente, ele passa a ser um produto pago, ok? Temos a parte de cloud da Huawei e da AWS, lembrando sempre que quando uma startup está iniciando, a gente sempre oferta a AWS, porque ela tem programas de incentivos gratuitos para as startups. A partir do momento que acaba essa gratuidade, a gente migra as startups para a Huawei, porque o preço da AWS, quando ela começa a cobrar, é impeditivo para que uma empresa cresça. Então, a gente já muda para a Huawei, que a Huawei tem preços muito mais acessíveis, né? Além disso, a gente tem aí uma biblioteca de cursos rápidos, junto com a Digital School Saiba Lá. Então, a gente oferta, vocês podem fazer os treinamentos lá gratuitamente. Além disso, a gente tem um clube de vantagens, né, um clube de milhas que também será ofertado junto com as startups, tá? Lembrando que esse clube de milhas, ele é pago, só que é um valor bem baixinho junto com a gente, tá? E nisso tudo a gente fecha todas essas nossas ofertas em pacotes, né? Então, a gente tem programas de aceleração coletivos, que aí são todas as startups que se inscrevam, a gente faz os programas junto, né? Então, durante as semanas tem os encontros, todo mundo junto, e a gente vai trabalhando. Existe, dentro do coletivo, algumas reuniões individuais com os mentores, tá? Mas daí você está trabalhando isso num coletivo. Existe o programa individual, que daí é só você, ou a aceleração é para você, direcionada simplesmente para você. Aquilo que você precisa, dentro do diagnóstico, a gente só vai trabalhar com você para avançar e estruturar e melhorar a sua maturidade. Temos também os bootcamps, né, com métodos que vocês podem participar para resolver algum tipo de problema. E aí, ao final, né, de todo esse processo, depois que a startup está pronta, com maturidade, já tem cliente, já tem a primeira venda, aí a gente entra nesse processo de captação de investimento de uma squad específica, que é um programa pós-aceleração. Então, a gente continua com a startup mesmo depois do programa de aceleração, que é o pós-aceleração, que é para buscar dinheiro de mercado. Pode ser dinheiro público ou dinheiro privado, né? Então, a gente busca tanto para investidor anjo, venture capital, fundos, como também projetos da FAPESP, FINEP e assim por diante. São duas coisas diferentes. Desculpa. São duas linhas diferentes com atuações simultâneas, ok? E aí depende muito do projeto, tá? Não é todo projeto que consegue ser submetido para essas duas linhas de captação. Só um comentário, Leandro. Eu acho Pode que falar. tem sempre a pergunta, mas eu quero ir direto para a capacitação de investimento. Eu estou pronto. Tá bom, você acha que você está pronto, manda o material, a gente avalia. A gente tem que achar que você está pronto. A gente tem que olhar o teu material, o teu pitch, o teu plano de negócio, a tua planilha financeira e entender que, sim, está pronto para mostrar para os investidores que a gente tem contato. Então, Porque até colaborando, a gente conhece o que os investidores, o que os fundos querem ver. Se a gente olhar e falar, cara, você não está pronto, é porque os fundos vão olhar para você e falar, não quero. Então, a gente vai preparar vocês para que seja atrativo para esses fundos. Eu estou pronto. Tá bom, a gente olha. Se a gente chega na conclusão, você não está pronto,
é porque você vai dar com a cara na parede com vários fundos de investimento, várias venture caps, que eles vão querer ver uma coisa e você não está conseguindo apresentar. Isso é bastante importante e valeu aí, Hermano, por lembrar. Os bootcamps, né, que a gente pode realizar conforme a necessidade de grandes empresas ou não, temas específicos, ok? Aqui são as cargas horárias de cada um desses programas que eu acabei de falar anteriormente. Então, o programa coletivo tem lá, é feito em 24 semanas, né? Tem 150 horas de trabalho, 24 workshops, 20 mentorias, 10 treinamentos de pitch, 20 orientações, 24 encontros coletivos. Já o programa individual, ele vai seguir em 10 semanas só com você, direcionado dentro daquilo que você precisa. Ah, eu preciso de um workshop determinado, você vai participar também. Então, você vai ter todo o conteúdo que tenha o programa coletivo, só que direcionado somente ao tema que você precisa ter com relação ao seu nível de maturidade. Os bootcamps normalmente acontecem em 3 dias, 24 horas por dia. Tem workshop também, tem sessões de trabalho. Calma. Não mata os caras. 3 dias, 8 horas, cada dia dá 24. Dá 24. Isso, Ninguém eu vai falei. trabalhar 24 horas. 3 dias, 24 horas de atuação. Isso. É isso, ok? Não é para trabalhar 24 horas por dia sem dormir, sem comer, não, né? É tão louco assim. É que os velhos aqui é difícil. Então, vamos lá, eles têm que dormir cedo, né? Então, não dá para a gente fazer 24 horas, senão os velhos não aguentam. Mas beleza. E a parte de captação de investimento, a gente faz todo esse processo de assessoria, né? Então, a gente olha como você está, prepara e direciona aquilo que está faltando, e aí a gente já auxilia toda a parte de agendamento junto com fundos de investimento, com investidor anjo, pitch e assim por diante. Então, a gente trabalha toda essa parte, tá? E aqui são os valores que a gente hoje atua junto a esses processos de aceleração. Como funciona, tá? O nosso processo de aceleração, ele tem parte em dinheiro, que não é um dinheiro alto, né? Então, a gente está falando aí de inicial de R$1.000 por mês, tá? E parte disso é participação na própria startup, com equity, né? Por que disso? Efetivamente, quando a gente passar para a squad de investimento, é aonde essa porcentagem da startup, essa é a grana que a gente, é o investimento que nós temos junto à startup para buscar um investimento. Então, a gente tem parte em dinheiro, que dura todo o processo de aceleração, e aí temos esse processo do equity também. Logicamente que diminui-se o equity conforme o valor a ser investido. Então, a gente tem os planos de R$1.000 com 5% na participação. Eu quero dar menos participação. Aí paga R$3.000, 3%, ou R$5.000 por mês, 1%. Então, é de acordo com o nível do que você quer dar de participação. Com relação ao programa individual, aí os pagamentos não são por mês, são por semana, né? Porque é uma quantidade de semanas menor, né? Lembrando que no coletivo são 24 e no individual são 10, e os valores seguem a mesma coisa, o mesmo processo, tanto de participação como do valor em dinheiro, tá? Lembrando que todos esses programas... Comentar aqui nos programas individuais, Leandro, um comentário que a gente não colocou, devíamos até botar um asterisco aqui. A gente programa 10 semanas, mas depende de vocês se é 10 semanas. E é por isso que a gente cobra semanal, porque se vocês atrasarem, não é culpa nossa. Então, a cobrança semanal é feita para realmente mostrar para vocês que, assim, o tempo é dinheiro. Então, cara, usem bem o tempo. Né? A gente tem que fazer a semana valer. Em 10 semanas dá para fazer, num programa individual. E aí, o valor é de R$10.000, se vocês não fizerem 5% de participação. E aí, a gente também tem os valores quando tem os bootcamps, que é um valor para participação em 3.000, dá para pagar em 3 vezes. Esse processo de captação de investimento aqui, que a gente coloca um percentual de 6%, vamos entender. Existe a participação na startup,
Esse processo de captação de investimento é o que chamam-se de mandato. Mandato é o quê? A gente busca investimento nos valores que forem programados, né, naquilo, e daquilo que se receber, a gente recebe 6% de comissão, ok? Então, assim, não é que vocês têm que dar mais 6% da startup, nada disso. É do valor que vocês receberem de investimento, tá? Isso para quem não conhece muito, chama-se mandato, é um contrato que se é feito, né? Esse mandato, junto com investidores, isso é prática comum de mercado e todo mundo conhece esse modelo, tá? Lembra lá quando a gente falou, eu estou pronto para fazer a captação de investimento. Então, a gente faz essa avaliação, só que se tiver pronto, ok, então aí sim a gente faz essa captação de investimento e assim por diante, mas se não tiver, tem custo. Tipo, a gente faz todo um trabalho de captação, só que se não tiver, efetivamente, se não tiver pronto, tiver que fazer um trabalho, a gente vai cobrar por esse trabalho inicial, tá? Então, de forma geral, é esse nosso processo de aceleração aqui. Obrigado, Leandro. Eu queria abrir, turma, esses minutos finais para apresentá-los, né, para os presentes. Então, de novo, Alexandre, você chegou um pouquinho depois, obrigado pela participação. Marcos, Alan, também não tinha dado bom dia ainda para você e para o Rodolfo, já havia falado com o Renato, então, bem-vindos. A gente está aqui com o Hermano Sintra, que é sócio da Amazonas Cap, Leandro Stock e o André Vidal, da Agile Think. E aí eu queria abrir agora para vocês, Renato, Marcos, Rodolfo e Alexandre, falarem um minutinho das suas soluções. Provavelmente vocês têm também perguntas para fazer, né? Então, aproveitar que estamos todos juntos aqui para esclarecer as suas dúvidas. Eu vou começar pelo Renato. O Renato tem um marketplace que vende aulas, treinos, serviços para academias, né, Renato? Trabalha nessa área, né? Exercícios físicos, é um aplicativo para ajudar as pessoas a praticarem suas atividades físicas. O Renato, conta um pouquinho da solução da Open Gym. Opa, legal, Bernardo, obrigado. Bom, tentando manter esse 1 minuto, a Open Gym começa percebendo uma dor, né, que mais de metade da população brasileira pratica alguma atividade física, mas só 5% paga academia. Esses dados são relativamente atuais, né? E aí a gente vê uma primeira proposta de valor, que é uma solução que ofereça a possibilidade de expandir, para navegar nesse oceano aí, esse oceano azul. Então, com isso, a gente pensa em outra coisa que por que essas pessoas não pagam matrícula, né? O que acontece com isso? Elas têm diferentes motivos para não pagar matrícula, rotina, custo-benefício. Então, a gente entendeu que, para atender elas, a gente precisava desenhar uma solução, uma solução que dá proposta de valor de flexibilidade, liberdade. E com isso, finalmente, a gente chega ao que é a Open Gym, que é um marketplace que vende aulas e treinos avulsos em academias, que as pessoas poderão baixar o aplicativo, criar uma conta grátis, sem mensalidade, e usar, ou melhor dizendo, pagar apenas quando usar, com liberdade e flexibilidade, para atender tanto a questão dessa primeira dor do público e também da dor do mercado, que é esse grande percentual ocioso aí. Obrigado, Renato. Maravilha. Alan, você quer falar da solução, a EcoBuy? A EcoBuy é uma Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Sim, a EcoBuy é uma plataforma, turma, para melhorar a interação nas redes sociais. Mas conta um pouquinho para a gente, Alan. Pois é, a ideia da EcoBuy é ser uma rede social disruptiva, né, conectada à Web3. Ou seja, uma rede social que ela traga interação, como as redes sociais normalmente elas trazem, né? Porém, com um diferencial de ser uma rede que monetiza tanto o criador de conteúdo quanto o usuário. Entendeu? Tá ok? Tá ok. Então, é a primeira plataforma que transforma as interações sociais em ganhos reais. Você tem gente que gasta 4, 5 horas por dia em rede social, entendeu? E só consome.
E além de a gente ter um tipo de filtro de conteúdo, que a ideia da plataforma é ser uma plataforma que traga benefícios sociais, num tipo de crescimento, de evolução para o ser humano, né? De sentir prazer de usar aquela plataforma, dizer assim, eu ganho alguma coisa, não somente perde tempo, não falando que as redes sociais é perda de tempo, mas que ela venha com essa proposta de ser uma rede social, com essa orientação, e que monetiza a audiência de forma sustentável, né? Não somente do produtor de conteúdo, mas também do usuário. Uma rede social que teria uma espécie de tokenização junto com uma cripto própria, com distribuição para os primeiros stakeholders, né? Que fosse evolutiva dentro de uma cadeia de tempo e muitas outras coisas, né? Que assim, um plano de ideia ainda que eu vou te interromper, porque você está quase me colocando as lágrimas aqui, viu? Porque, na verdade, ela, você fala, e parece que eu estou ouvindo o nosso sócio que faleceu, aos 46 anos, falar, porque era exatamente o que ele sonhava em fazer. Ele tentou montar uma rede muito parecida com o que você está descrevendo. Tem muito aprendizado que foi feito pelos descaminhos, que ele não conseguiu, tá? Mas a gente aprendeu muita coisa com o Borja. E é muito parecido o teu sonho com o sonho dele. Pois é, eu fui dormir, eu estava dormindo, acordei, tudo isso na minha mente, eu tive que pegar, porque, tipo assim, ideias são ideias, né? Mas quando a gente vai buscar lastro de verdade, dentro do que pode ser real, existe muito lastro, entendeu? Por exemplo, se você entra hoje dentro de um Instagram, o que acontece? Parece que o próprio algoritmo, ele te coloca dentro de uma bolha, entendeu? Ele te coloca dentro de uma bolha, você fica ali e mal percebe que passou 1 hora, 2 horas de tempo. Então, a ideia é ter um tipo de rede social extremamente orgânica, tanto é que a gente chama a primeira rede social de ressonância coletiva, ou seja, aquilo que, de fato, tem ressonância de forma coletiva, de forma orgânica, sem necessidade de um algoritmo que faça necessariamente chegarem, quando na verdade tem gente muito boa, que faz coisa muito boa, que não chega porque o algoritmo Deixa eu não fazer uma pergunta para você e uma para o Renato. Você já tem protótipo? Eu tenho só design, o layout da ideia desenhada e uma apresentação em... Renato, como é que você está, Renato? Você já tem protótipo? Já estou um pouquinho à frente do protótipo antes do MVP, nos últimos ajustes para entrar no MVP. Legal. Quem é o próximo, Bernardo? Obrigado, Alan. Obrigado, irmão. Bacana, cara. O Irã estaria as lágrimas aqui, porque o Irã era mais ligado ao Borja, ele estaria às lágrimas, porque você contou muito do que o Borja sonhava em fazer, o nosso sócio espanhol. Vamos lá, Bernardo, você está mudo, Bernardo? Eu não mudo, Bernardo. Oi, eu vou chamar o Rodolfo. Bem-vindo, Rodolfo. Obrigado pela participação. O Rodolfo é da Colabem, a gente já havia conversado. Colabem é uma plataforma de health tech comprometida com a promoção de saúde e bem-estar, focada nas pessoas, né, Rodolfo? Conta aí pra gente, bem-vindo. É isso mesmo, Bernardo. Obrigado pela oportunidade. Bom, a Colabem, ela vem da necessidade de cuidar dos colaboradores, né? A gente se deparou com o grande absenteísmo devido a doenças, a problemas de saúde que poderia ser evitado, né? Então, empresas, elas perdem por ano milhões por causa de absenteísmo, coisa que a gente poderia diminuir, né? Essa taxa de absenteísmo, né? Fora hoje, você tem uma lei que as empresas com o maior número de 100 pessoas, né, acima de 100 pessoas, elas têm que ter um plano de cuidados de saúde mental. Então, a gente, pensando nessa solução, pensando nesses problemas, a gente trouxe a solução do Colabem. Ela é uma plataforma desktop, então a gente vai estar constantemente conversando com o colaborador de maneira amigável, né, coletando informações deles de saúde, hábitos, e isso trará insumos para a gente, para
para a gente cuidar deles de uma maneira. Então, a gente consegue, através das informações que eles nos passam, se ele está propenso a uma diabetes, ou propenso a uma falta, alguns cuidados também que a gente traz, na questão mental. Então, a nossa plataforma, ela foca nisso, né? Trazer insumos ao RH, à empresa, Eles já estão... informações... Desculpa. Vocês já estão com protótipo, Rodolfo? Já estão começando? Já tem o protótipo, já estamos no MVP, né? A gente já Então, tem tudo construído, já tem tudo construído, já, essa ferramenta. Já tem cliente, não? A gente começou a fazer o teste, fechar com algumas pessoas, mas por teste, né? Algumas empresas por teste. Não temos cliente ainda de fato. Tá certo. Legal. Obrigado, Rodolfo. Vamos falar com o Alexandre. Tudo bem, Alexandre? A gente já vinha aqui conversando. O Alexandre já está há bastante tempo no mercado, né, Alexandre, com a sua solução. É uma assessoria de marketing full service, né, Alexandre? Mas eu queria que você contasse para a gente aí sobre o seu... Falou que desenvolveu um serviço... Você quer transformar num SaaS, né? Isso. Na verdade, eu sou consultor de marketing há 30 anos e nos 10 últimos anos eu desenvolvi e tenho trabalhado com algoritmo para desde empresa MEI, ME, até médias e empresas de faturamento de 20 milhões por mês. Hoje, esse algoritmo, eles são planilhas de Excel, esse tipo de coisa, mas que o cliente me passa a necessidade dele e eu jogo nas planilhas tudo e eu tenho a campanha. E como eu sou assessor de marketing, eu mesmo realizo as campanhas. Aí eu pensei, poxa, eu precisava transformar isso numa plataforma que tivessem 2 entradas de monetização. Quem quer saber a campanha, tipo, o que eu consigo fazer com 50 mil por mês para a minha empresa? Hoje, a inteligência artificial, de uma certa maneira, já responde, já mostra a campanha, já mostra cronograma, tudo. Mas aí vem o segundo ponto, quem faz? E aí não tem quem faça. Então, a segunda entrada de monetização seria essa plataforma indicar profissionais, fazer um mapeamento e cadastro de quem é designer, quem faz marketing digital, quem faz banner, faixa, folheto, gráficas e por aí vai. Seria um software que centralizaria tudo isso. O ponto que eu me encontro, né, que quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, é que para criar essa plataforma, que hoje é só um algoritmo, né, que está na minha cabeça ou nas planilhas, são necessários 50 a 100 mil. Né? Então, quando eu apresento, eu estou há 2 anos buscando apresentar pitch, quando eu apresento o pitch, eles falam, você tem que ter 30, 50 mil de faturamento para a gente considerar a sua proposta. E eu só tenho os 20 mil mensais que é da minha assessoria. Né? Então, eu não consigo ter o valor para transformar isso num software. E aí teria que fazer a campanha, divulgar, vender, é todo um processo. Então, o que falta para mim é o fôlego financeiro para 6 a 12 meses, né? E acaba ficando naquele... eu teria que estar com o software funcionando e tendo clientes e demanda para o investidor olhar e falar, quero entrar nisso. Mas para eu chegar nesse ponto, eu precisaria de 100, 200 mil reais. Mas, que é o que eu não tenho. Uma das coisas que a gente vai defender com você é que, assim, além disso, você precisa ter no teu discurso uma amarração, por exemplo, de uma série de concorrentes que já existem. Então, hoje, quando você fala procurar profissionais, né, você tem desde grandes coisas fora do Brasil, como o Beehive, você tem uma que eu gosto de freelancers da parte visual, que agora me fugiu o nome, você tem no Brasil o Get Ninjas, você tem muita coisa, né? E tem coisas mais específicas que o Get Ninjas só para Behance, que era o que eu queria lembrar, né? Então você tem tem muita coisa. Então, eu acho até que você traz um ângulo diferente quando você diz que você consegue responder um desenho de campanha a partir de uma entrada de grana. Mas eu te diria que
é isso que a gente mostra para as pessoas, tá? A gente está terminando aqui, né? Vou já colocar a nossa tela de encerramento, mas é isso que a gente tenta mostrar. Quer dizer, você, para conseguir um investimento, você precisa mostrar um preparo de leitura de mercado, você precisa mostrar que você entendeu a concorrência, que você consegue explicar como é que você diferencia dela. Então, esse discurso de dizer, não, eu já faço, está tudo pronto, eu só preciso dessa grana, é um discurso que é difícil de vender para um investidor, especialmente para um investidor mais profissionalizado, para o investidor que está mais acostumado a fazer essa análise. Então, o cara, quanto mais tempo ele tem mais necessidade de ver outras análises, né? Então, é isso que a gente defende quando as pessoas vêm. Não, o que está me faltando é um investimento. Olha, para chegar lá no cara que realmente tem a capacidade de investir, existe uma série de passos de preparo. Você está bem preparado? Então, acho que essa é a nossa proposta, é que você esteja bem preparado. E nesse caminho, a gente consegue transformar algumas coisas que você tem, que estão num estágio X, a gente consegue avançar um pouquinho e, principalmente, deixar mais vendável. Né? Quer dizer, o que a gente está apresentando para vocês, gente, é uma preparação de uma venda para o investidor. A gente consegue, não consegue? É difícil, a gente não tem uma super taxa de acerto, mas a gente consegue para os melhores projetos, para os projetos que vão mais à frente, para os projetos que são mais persistentes, porque a principal característica do empreendedor é a perseverança. A gente precisa que o investidor, do cara que persevera, quando persevera, vai. Então, a gente consegue dizer para vocês, olha, conhecemos o que o mercado de investimento quer e sabemos preparar o que ele precisa, tá? O que ele quer. Bernardo, devolvo para você, acho que a gente cumpriu aqui o horário quase com perfeição, porque a gente começou 5 minutos atrás, o Renato, que foi o primeiro, chegou a 8h34, então aqui estamos 1 hora depois. Não, cumprimos sim, irmão. Obrigado. Eu vou pedir agora, turma, Rodolfo, Alexandre, Renato, Alan, como próximo passo, alguns de vocês já preencheram o formulário de autoavaliação. Então, quem ainda não preencheu, eu vou enviar para vocês, né, o formulário de autoavaliação. Sei que o Alexandre já preencheu, o Renato já preencheu também. E para que o Leandro possa entrar em contato, entender melhor qual que é o projeto e a gente conversar tanto sobre aceleração, como que a gente pode ajudar vocês na aceleração, quanto também na parte de investimento, tá bom? Então, se tiverem algum material que já quiserem compartilhar, seria bom também, né, para a gente já ver o material que vocês têm até o momento. Vamos encerrar, então, no nosso horário, liberar vocês para os outros compromissos e a gente continua falando pelo WhatsApp e por e-mail. Obrigado, turma. Obrigado, Rodolfo. Obrigado. Gente, muito prazer. Obrigado. Ale, obrigado, Renato. Gente, obrigado, prazer. Alan. Obrigado. Valeu. Tchau. Falou, gente. Um Valeu, abraço. irmão. Um ótimo dia a todos, pessoal. Bom dia. Obrigado. Tchau, Valeu. bom dia a todos. Tchau.